Paz seja convosco. 104. Vamos lá para Mateus de novo? Segura aí. Mateus. Mateus capítulo 6, verso 9. Vai lá, André. Até eu mandar separar. Mas diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vai? Para continuar? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ponto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual que é essa? Pergunta 104. É a quarta petição que está dentro da oração do Pai Nosso. Que é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a gente quer para que dia? Para agora, para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a 30 dias, daqui a 60, 90, 100. Eu quero aposentadoria, eu quero ter dinheiro, eu não quero passar necessidade não. E Deus fala que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Pedimos que da livre e dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas necessárias para a vida. Você precisa... Ontem a Rosângela foi lá fazer nossa comidinha lá. E aí ela abriu... O que estava estragado, Rô? O que estava estragado? A abobrinha. A abobrinha estava estragada. Nós deixamos de ter comida? Não. Aquela abobrinha ou foi comprada fora de data, ou estava vencidinha, não sei. Entendeu? Mas o Senhor Ele não permite que nós passemos fome e necessidade. Deus sabia que a abobrinha está estragada? É que parece tolo, né? Mas é isso. O pão nessa petição representa tudo que nós temos de necessidade. Apesar de nós ficarmos felizes com o carro novo da Esther, aquilo não era necessariamente uma necessidade. Em você tendo o que? Estejais satisfeitos, contentes. Então o Senhor ele vem falando das necessidades. É claro que dentro do nosso contexto de 2024 nós temos necessidades diferentes daquele tempo que foi escrita a palavra. E algumas coisas elas realmente são necessárias, mas não são necessárias no sentido de básico. O pão nessa petição representa tudo que nós temos necessidade para a nossa vida e na vida dos nossos familiares. Essa forma de pedir nos lembra que todas as coisas que conquistamos na vida provêm de Deus. Não é do meu esforço, não é da minha vontade. Que Ele nos supre suficientemente com tudo que nós necessitamos. A oração é para nos lembrar que Deus se agrada em nos prover e não que nós precisamos lembrar Deus. Deus, eu preciso pagar a conta amanhã, eu preciso de recurso. Ó, comprei lá R$2.000 de rosa, tá lá no freezer, eu preciso vender tudo, senão ela estraga. Você não precisa lembrar Deus disso. Ele sabe que Ele mesmo criou a rosa. E se a rosa está lá no freezer e tem um tempo de vida útil, e chegar um momento em que você não vendeu aquela rosa, ela vai ser jogada fora. Ele sabe. A oração é para nos lembrar que Deus se agrada em nos prover. Aí a Vânia, que foi a única que fez isso, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Pastor Paulo, nós sempre pedimos orações pelas bênçãos e Deus me abençoou tremendamente na loja. E eu quero externar que realmente Deus ele é grande, Deus ele é o meu provedor. Foi a única pessoa que fez isso. Mesmo eu perguntando, ou mesmo eu mandando oração, e eu não estou querendo, pastor, né, não é nada disso. Você tem que desenvolver no seu coração esse entendimento de que a provisão vem de Deus. Liguei para ela, oramos, louvamos a Deus pela provisão que Deus deu, entendeu? E nós temos que nos habituar a isso. Compartilhar com as pessoas. Pô, pastor, quero dar um testemunho hoje à noite. Olha, Deus foi tremendo. Deus me proveu. Enquanto eu não esperava, Deus me proveu. É assim que nasce a nossa fé, através da palavra e o cumprimento nas nossas vidas. A oração é para nos lembrar que Deus se agrada em nos prover. Por esse motivo,
Devemos sempre dar graça pelo que recebemos. Será que nós agradecemos tudo que nós recebemos? Difícil. É mais fácil pedir do que agradecer. Afinal de contas, Deus tem a obrigação de me dar, né? Outra coisa que devemos lembrar é que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. É aquilo que eu falei na semana passada para vocês. Falei assim, gente, o foco não é só isso. Se o teu cliente, ele está querendo uma entrega 10 horas, fala com ele assim, pode ser 10h30? Eu tenho um compromisso? Pergunta. Não pergunta. Porque o cliente tem que ser atendido. É aquele desespero. Eu tenho que fazer, afinal de contas, eu tenho um Deus soberano. Mas se eu não vender esse buquê que eu tenho aqui de material, R$30, e eu estou vendendo ele por 80, esses R$50, eles vão faltar no meu negócio e eu não vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde, eu não vou pagar, os R$50 multiplica. Parece que é uma loucura. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que só de pão que a gente vive. Mateus 4:4. E eu entendo uma coisa, muito mais fraco de coração em relação a isso sou eu do que você. Eu morro de medo disso. Mas a palavra de Deus é aquela que fala o que nós temos que fazer, não o que eu faço. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que está acontecendo nesse texto? Sem olhar para a Bíblia. Nem, sem soprar, vai lá. A pessoa está sofrendo com... Não. Nem só de pão virá o homem. Mateus capítulo 4. O que aconteceu antes de Mateus capítulo 4? Jesus foi batizado. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para onde? Para ser tentado. Quem que tentou ele? O diabo. Quem que está trazendo tentação para Jesus aqui? O próprio diabo. Então o diabo está oferecendo uma coisa grande para Jesus. Certo? E aí, Jesus ele está quantos dias sem comer? 40. 40 dias sem comer. Ele está com fome? Tá? E aí o que o Satanás fala? Transforma essas pedras em? E Jesus fala o que para ele? Lê de novo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que tinha procedido da palavra de Deus, da boca de Deus? Que Jesus Cristo ia ter o alimento necessário, ia ter tudo. Ele sabia o que ia acontecer. Então Jesus, ele mostra para mim e para vocês que nós não temos que nos afligir no nosso coração, porque Deus conhece as coisas. Assim não devemos alimentar somente o corpo, mas a mente e o espírito por meio de ouvir e do estudo da palavra. Uma das maiores dificuldades que eu tenho dentro do discipulado é fazer as pessoas lerem a Bíblia. E aí quando eu falo para a pessoa, olha, me dá o relatório, manda mensagem dizendo o que você leu, a pessoa acha uma afronta para ela. Como que tem que pedir? Pô, essa pessoa tem que entender. Eu, Paulo, como homem, não tenho nada a oferecer para você. A parte da palavra de Deus. Se você não tem tempo para a palavra, é hora de parar e reavaliar a sua vida. Pois o mais provável é que você não tenha Deus no coração, como acredita que tenha. E esse vai ser o grande problema no fim dos tempos. As pessoas vão olhar umas para as outras, achando que são salvas e não são salvas. As pessoas elas vão olhar para Jesus e falar assim, mas em teu nome? E ele olha e fala assim, você? Quem é você? Não, mas eu tenho a carteirinha. Não é assim não. A segunda coisa que resulta dessa petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é que devemos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Isto é piedade, estar satisfeito com aquilo que foi provido por Deus. Então você vai lá e fala assim, Deus, eu quero ter uma provisão, e você como um ser natural, você tem que fazer planos, se você não faz plano, você está morto. Olha, está vindo aí o Dia das Mães, e o meu plano, Senhor, é vender tanto. Para isso eu quero investir tanto, oro ao Senhor para que o Senhor me dê discernimento, sabedoria, tal. Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão natural, você toma a decisão, e aí chega na hora da venda, você não vendeu tudo. Ou você vendeu tudo e tinha 50% a mais de pedido. Foi o que Deus deu naquele momento. Uma das primeiras pessoas que aprendeu isso foi o Filipe.
em que ele fazia as determinações. Ele falava assim, olha, eu vou vender até meia-noite. Ele me ligava e falava assim, é até tal hora, eu vou fazer o propósito. Aí ele relatava depois e falava assim, poxa, pastor, vendi tudo conforme eu tinha programado. Aí eu não sei, depois que ele enricou, aí ele começou a chegar atrasado. Eu não sei, antes ele não chegava, não. Deve ter enricado, né? Não sei. Não entendeu? Às vezes trabalhou ontem e ganhou uns 10 mil reais, não sei. Tá? A segunda coisa que resulta dessa petição é que nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Isto é piedade. Filipenses 4,12. Filipenses capítulo 4, verso 12. Vamos. O Bel está com sono, ele não está nem enxergando as letras direito. Dou-lhe uma. Achou. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você já devia ter aprendido que Deus, ele provê. E tem momentos de dificuldade, e esses momentos de dificuldade, eles passam. Não é algo para sempre, não é de eterno. E parece que a gente age dessa maneira, como se as dificuldades elas fossem eternas. E a gente sabe que tanto tem nas nossas vidas vales como montanhas. E isso é o tempo inteiro da nossa vida. A piedade é estar satisfeito com o que se tem ou com o que se não tem. Não podemos colocar em xeque a soberania de Deus por causa das nossas dificuldades. Mas a piedade também não implica em paralisação, ou seja, eu recebo de Deus uma porção e eu vou ficar parado, não, eu vou me movimentar. A minha cabeça está sempre movimentando. A Rosângela vê, a Luísa vê. Estou sempre procurando, de alguma maneira, diversificar o ganho financeiro. De qualquer maneira. Seja pouco, seja muito, entendeu? Eu quero, se for R$5, é 5 no meu bolso. E eu não procuro não afetar nenhum problema, nenhum atendimento, nem coisa nenhuma, a menos que seja extremamente necessário. Mas a nossa cabeça tem que estar sempre movimentando. Não é porque Deus ele te deu 50% daquilo que você previu na venda do Dia das Mães que você vai se encolher no Dia das Mulheres, você vai se encolher para o Dia das Mães. Você tem que buscar de Deus estratégias para que você possa vender melhor e mais no Dia das Mães, sendo uma coisa saudável, sem você se matar, sem você se perder nos movimentos, naquilo que tem que ser feito. Então, entenda que você estar satisfeito com o que Deus deu não quer dizer que você tem que estar paralisado. Não é porque o Felipe deu o testemunho para mim no passado, que ele vai assim, olha, até meia-noite eu vou trabalhar, que ele não pode pensar assim, eu vou colocar mais um vendedor, ou eu vou melhorar a campanha online, eu vou, em vez de investir R$10 por dia, eu vou colocar nesse período, eu vou colocar 30, eu vou ganhar 40, colocar 50. É isso que a gente tem que entender, essa paralisação, porque a gente acha, Deus deu, eu orei, então Deus vai dar, eu vou ficar aqui de bracinho cruzado. Não faça isso. Eu não faço isso. É lícito ao cristão desejar melhoras em sua vida e também colocar diante de Deus as suas petições. Não só é lícito, como é uma ordenança. Quando você é próspero, as pessoas elas são atraídas pelo aquilo que você está vivendo. Viva na miséria, que você não vai atrair pessoas. Se você é uma pessoa abastada e você dá um bom testemunho, as pessoas elas vão ser atraídas por isso. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, Luli. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Senhor Deus, fiz a minha programação pro Dia das Mulheres e não foi aquilo que eu tinha, aquilo que eu queria. Me dá estratégia, Senhor. Me dá instrução, me dá sabedoria, para que eu possa agir de uma maneira que glorifique o Teu nome, mas que eu mostre a prosperidade.
que eu possa enviar flores para aqui, para lá, para colar, afasta de mim. Gente, são petições, é o que Deus está falando. Você coloca a oração, o texto bíblico dentro da sua vida, daquilo que você está vivendo, daquilo que você precisa, em qualquer área. O contentamento não deve ser confundido com apatia ou indiferença. O cristão é ordenado ao trabalho diligente e sincero em todas as áreas da sua vida. Então é ordenado que nós trabalhemos. Se você não faz nada, você é vagabundo, fica em casa o dia inteiro, Deus vai te cobrar disso. Tem um videozinho que passa direto na internet, aí todo mundo copia aquilo lá. Aí mostra um menino vendo um joguinho de videogame lá no celular. Aí o pai vem com tijolo, vem um negócio pesado, coloca e fala, levanta esse negócio. Aí ele levanta. Pesado, pesado. Coloca a caneta lá e fala, você levanta a caneta. Já viu isso? Levanta a caneta. Aí a criança levanta a caneta. É pesado ou é leve? É leve. Se você continuar com a sua vida só no celular, no videogame, você vai carregar esse tijolo. Se você estudar, você vai carregar a caneta, que é leve. E aí a criança, é claro que a criança não vai fazer isso, né? Mas a pegada do vídeo, aí a criança vai lá, desliga o celular. O que você tem que fazer? Eu vou estudar, papai, eu vou fazer a lição de casa. Nós temos que nos especializar. Tem que fazer curso. Tem que estudar. Eu estou fazendo, eu posso fazer melhor. Estou fazendo isso, faço melhor, faço isso, pesquiso. É assim que eu ganho os recursos extras na minha vida. Porque eu vou atrás das coisas. Vou estudando. Eu, em vez de ficar o tempo inteiro no celular, e os meus queridos lá gostam do jogo, e eu gosto também, a minha esposa sabe muito bem disso, mas eu estou sempre ligado em alguma forma para ganhar um recurso mais, de algum jeito, de uma forma lícita. Que é o que o apóstolo Paulo está falando. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 e 7. Abre e não lê ainda. Ao cristão é ordenado trabalho diligente, com esforço, sincero em todas as áreas da sua vida, seja na família, seja na profissão, seja na igreja, procurando sempre melhorar as condições do que você viver. O meu ministério é um ministério que ele funciona dessa maneira. A partir das demandas das pessoas, eu vou atrás para buscar. Então, estudando um tema, estudando um outro, trazendo alguma coisa. Estamos acabando Efésios. O que nós vamos estudar? Eu não vou seguir o que você fala, mas você pensou nisso, você orou isso, você tem desejo de alguma coisa? Entendeu? Estamos terminando o catecismo. O que nós vamos estudar? Então, é minha função, mas você também pode me ajudar fazendo o quê? Pô, pastor, vamos meditar nisso? Isso aqui é um tema legal. Tal. 1 Timóteo 6, 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade como o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Invisto, confio em Deus, Ele me dá aquela porção, eu me agrado e tento fazer melhor. Tento conseguir melhor. Agora porque Deus ele me deu só isso, eu já tentei 2 vezes, só deu isso, então eu vou estancar e vou ficar aqui desse jeito negativo. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar investindo, eu vou continuar buscando a Deus para fazer o melhor dentro do meu comércio, dentro da minha igreja, dentro da minha família, de onde quer que seja. Deu errado? Vou tentar de novo. E vou tentar de novo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje não é uma declaração de ficar parado e não fazer nada, mas é uma intimação para que nós possamos confiar em Deus, fazendo os nossos planos, apresentando Ele as nossas petições, recebendo com gratidão aquilo que Ele nos deu e colocando em prática para que nós possamos ser cada vez melhores. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esta pergunta que nós podemos meditar, que nós possamos, Pai querido, aprender mais e mais do Senhor, no sentido, Pai querido, de satisfação, mas também de que nós não temos que ficar imóveis. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.